Estados Unidos ampliaram hoje a pressão contra o governo brasileiro, agora retirando o visto de entrada da esposa e da filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A reportagem é de Luciana Amaral. Alexandre Padilha criticou a decisão do Departamento de Estado americano, que cancelou os vistos da esposa e da filha de 10 anos do ministro. O visto do titular da saúde já estava vencido desde o ano passado. A diplomacia americana afirma que a revogação dos documentos é uma maneira de punir autoridades que fizeram convênios com a ditadura cubana para contratar profissionais de saúde formados na ilha caribenha. No caso do Brasil, o programa Mais Médicos, criado por Padilha no governo Dilma Rousseff. A avaliação de assessores que trabalham com o presidente Lula no Planalto é de que a decisão reforça a percepção de falta de disposição da Casa Branca em negociar. No momento, o governo descarta qualquer retaliação. Estou absolutamente indignado. É uma atitude de covardia, um ato covarde que atinge uma criança de 10 anos de idade, que atinge a minha esposa. Não tem nada a ver com Mais Médicos, tem a ver com a tentativa de intimidar quem não baixa a cabeça para Trump, quem não bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. O cerco do Departamento de Estado ao programa cubano acontece enquanto a Casa Branca amplia a pressão contra o Brasil, dizendo que a justiça persegue o ex-presidente Jair Bolsonaro e que o governo promove perseguição política contra adversários. O presidente Lula criticou a postura da Casa Branca e afirmou estar disposto a ampliar a cooperação comercial com Pequim. Eu não posso admitir que um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos possa contar a quantidade de inverdades que ele tem contado sobre o Brasil. O Brasil não é um país rico. O Brasil não tem o PIB que tem os americanos, o Brasil não tem o PIB que tem a China. Mas nós temos um povo que merece respeito. Eduardo Bolsonaro, responsável pela articulação das sanções e das tarifas contra o Brasil em Washington, publicou uma foto com o secretário do Tesouro americano. Scott Bessent desmarcou uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estava agendada para o mesmo dia em que ele teria recebido o parlamentar da oposição. Nesta sexta, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, encaminhou as denúncias contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro para análise do Conselho de Ética da Câmara. O processo contra Eduardo Bolsonaro ocorre justamente no momento em que a oposição colhe derrotas na Câmara. Sem maioria para aprovação da principal pauta do grupo, o projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e aos envolvidos na suposta tentativa de golpe, bolsonaristas avaliam agora focar numa segunda pauta. A proposta que retiraria ações penais contra parlamentares da alçada do Supremo Tribunal Federal. Jussara, dia 2 de setembro começa o julgamento do Bolsonaro. Como que ele e o bolsonarismo estão se preparando para esse julgamento? Já sabemos o resultado. Olha, Caio, há algumas percepções, né? É que tudo que envolva os Estados Unidos passa por esse julgamento de Jair Bolsonaro. Nesse momento, Caio, só um momentinho, tirar aqui meu ponto. Nesse momento, o Jair Bolsonaro, ele tem ali, e os outros réus, há um pessimismo completo. A percepção é que, justamente, essas sanções dos Estados Unidos atrapalham e muito a vida de Jair Bolsonaro, atrapalham e muito também qualquer perspectiva, inclusive, de minimizar, de repente, alguma pena. Na verdade, pelo contrário, né? Com essa atuação de Eduardo Bolsonaro, junto à Casa Branca, o Departamento de Estado americano, a percepção dos advogados é que vem penas duríssimas daqui para frente. Então, nos próximos dias, o que a gente vai observar é justamente esse julgamento de Bolsonaro e dos outros réus envolvidos na trama golpista, interferindo diretamente nas questões com os Estados Unidos. Por outro lado, o governo brasileiro também tem essa percepção de que até o julgamento desenrolar, o desfecho desse julgamento da tentativa de golpe de Estado,
Donald Trump deve seguir escalando o tom e pode implementar novas medidas, novas sanções contra o Brasil. Então, um próximo mês aí bastante agitado e principalmente com muitas indefinições. A única certeza neste momento, como você disse, é que uma condenação para esses 8 réus, incluindo Bolsonaro, desse chamado núcleo núcleo crucial, a condenação é certa. Lorival, um símbolo de como as coisas estão tão fora dos trilhos é a sua presença aqui para falar do julgamento do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Verdade. Porque tem um fator externo aí, Casa Branca, todas as apurações, não só da CNN, dos colegas de outros veículos também, os colegas jornalistas são de uma condenação, Bolsonaro vai preso, certamente. E aí é uma decisão colegiada? Não, é da primeira turma. Da primeira turma, então. Da primeira turma. Isso é uma reivindicação, né, das defesas, né, que seja um plenário, por se tratar de ex-presidente. Tem questionamento até se era o Supremo para julgar isso, porque o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. E houve uma alteração no entendimento do Supremo recente e acabou viabilizando isso. Bolsonaro condenado e preso, os Estados Unidos ampliam, já tem uma pressão. O que a gente espera depois? Por isso que eu perguntei se era uma decisão colegiada, porque os Estados Unidos vão adotar sanções contra os ministros da Suprema Corte que votarem pela condenação. E aí isso é uma tentativa mesmo de pressionar, né? Isso que eu estou dizendo, essa intenção do governo americano já antes, antecipadamente, uma tentativa de influir sobre essa votação. Eles usaram Alexandre de Moraes como um exemplo, né? Assim, exatamente para continuar ali, manter a possibilidade de os outros ministros do Supremo não se coadunarem com o Alexandre, né? Tentar atrair, porque se eles já saíssem punindo os ministros, eles ficariam sem munição, né? E sem nada para oferecer para esses ministros. Então, por isso que eles dosaram dessa forma, atacando o ministro Alexandre de Moraes, na esperança de que outros ministros olhassem para a situação dele e falassem, não quero que isso aconteça comigo, e aí recuassem de suas posições. Então, a gente está aí diante de uma situação extremamente grave, realmente, de uma tentativa de interferência, né, numa decisão super importante da justiça brasileira, interferência externa, bem entendido. E acho que, além dos ministros, além do mundo aí da Suprema Corte, uma vez tomada essa decisão, e aí eu acho que vai haver também outras sanções contra o Brasil, na esfera diplomática, né, na esfera política, realmente, inclusive atingindo a embaixadora do Brasil em Washington. É possível também. Ô Jussara, do ponto de vista jurídico, não dá para esperar nenhum recuo, né, do Supremo Tribunal Federal, mas do ponto de vista político, talvez a anistia, talvez a revisão das penas, não digo algo que afete diretamente a cúpula militar e o próprio Bolsonaro, mas talvez os investigados e os réus do 8 de janeiro. Você vê algum impacto desse aumento da pressão dos Estados Unidos, que visa o Supremo, mas o Supremo não vai recuar, mas algum impacto do ponto de vista político-legislativo no Congresso Nacional? Eu não vejo clima para isso. Primeiro porque tem, com essa atuação de Eduardo Bolsonaro, junto com o jornalista Paulo Figueiredo, junto a representantes da Casa Branca, Departamento de Estado, enfim, tudo isso tem distanciado o Centrão. Então, esse pleito da oposição, da direita bolsonarista pela anistia, ela vai perdendo força se ela tinha ali alguma possibilidade de conseguir alguns votos. Essa atuação, o que eu percebo aqui nas conversas em Brasília, é que essa atuação de Eduardo Bolsonaro desgasta ele, inclusive na direita, e afasta o Centrão. Então, fica mais difícil tentar emplacar essa pauta da anistia. Enfim, e claro, eles falam que vamos tentar anistia para aqueles envolvidos diretamente nos ataques à sede dos 3 poderes, mas a gente sabe
sabe que, ao final, o que se mira é justamente uma anistia geral, ampla, geral e restrita, como já repetiu diversas vezes Eduardo Bolsonaro. Ou seja, ele não está falando só daqueles que invadiram, depredaram e atacaram a sede dos três poderes. Fala também de Jair Bolsonaro e outros que são apontados como ali os cabeças, os que coordenaram e tramaram um golpe de Estado e acabaram não tendo sucesso, segundo, inclusive, a própria PGR, e a gente vai acompanhar o julgamento. Então, não vejo clima para avançar no Legislativo neste momento em relação a uma anistia. Agora, pelo lado na questão jurídica, a gente vê cada vez mais uma distância. O governo brasileiro, né, pressionado pelos Estados Unidos, disse que se a único jeito de negociar for colocar na mesa a atuação do Supremo Tribunal Federal, isso está fora de questão, vai seguir escalando essa crise, não vê possibilidade disso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, vem demonstrando que Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo em principal alvo da direita bolsonarista e dessas sanções já dos Estados Unidos, que ele está sendo respaldado pelos seus pares. E aí não estou falando só dos 5 ministros que compõem a primeira turma que vai julgar os réus da trama golpista, mas inclusive de todo o Supremo Tribunal Federal. É bastante intrincado, bastante difícil, conversando com muita gente em Brasília, governo, do judiciário, advogados, defesas, oposição, Congresso, Centrão, enfim. Não se vê, não se consegue ver aqui em Brasília algum desfecho, alguma ponta do que vai sair disso. Serão dias ali de bastante suspense, porque a única coisa, como eu disse aqui, certa, por enquanto, é a condenação, mas precisa saber qual vai ser o tamanho dessa pena. E uma outra coisa, rapidamente, Caio, já vou te devolver, tinha uma percepção de que Bolsonaro, condenado, ele poderia logo em seguida conseguir uma prisão domiciliar. Só que por causa justamente dessa questão toda envolvendo Eduardo Bolsonaro, a atuação nos Estados Unidos, Bolsonaro já está em prisão domiciliar. E a percepção é que, se condenado, Bolsonaro começará a cumprir a pena em regime fechado. Lorival, muito tem se falado de uma eventual ligação do presidente Lula ao presidente Donald Trump, uma diplomacia presidencial, uma articulação presidente-presidente, que tudo que a gente tem de informação não está no radar do Palácio do Planalto. Mas no campo das hipóteses, isso funcionaria? Uma ligação direta, assim, um cold call, como se diz no mundo do comércio, né? Sim. Não funcionaria. Uma call, né? Sim. Tem o cold call que você liga assim, você quer comprar tal coisa e tal, né? Sem um preparo antes, né? Não funcionaria. Eu mencionei recentemente um exemplo, né, de o Alckmin como vice-presidente não estar atuando no nível de vice-presidente por ser ministro do Comércio também, né? E isso é ruim, porque ele é uma figura que poderia, pelo perfil dele, né, pelo jeito dele, assim, ele poderia se aproximar do J.D. Vance, que seria o par dele, que é o vice. Por exemplo, vou te dar um exemplo, o J.D. Vance foi de férias com a família para a Inglaterra. Aí o que fez o David Lammy, que é o chanceler britânico, ministro das Relações Exteriores? Chamou o J.D. Vance para uma pescaria, sabendo que o J.D. Vance gostava de pescar. Foram pescar e tal, até cometeu uma infração que não precisava de licença para pescar, não tinha licença e tal. Mas, enfim, ganhou as graças ali do J.D. Vance. O J.D. Vance, ele estava recentemente jogando golfe com o Trump, né? Assim, super descontraído, e tem uma influência forte sobre o Trump, entende? Então são esses os canais que os países buscam, assim, né? O presidente da Coreia do Sul, que sofreu impeachment, antes do impeachment ele estava treinando golfe para jogar com o Trump. O Shinzo Abe jogava golfe com o Trump e assim por diante. Não é só um telefonema frio, isolado, numa relação que não existe. Não, numa relação que já é ruim, né? Então é todo um cortejo, realmente, que precisava ser feito, mas não há disposição, o desejo. O incentivo tem sido o contrário, né? Assim, de explorar a cartada patriótica, nacionalista, de explorar a ligação com... As ligações têm sido feitas para o pessoal do BRICS, né? Sim, é o contrário, né? Com os adversários. Aí vem a China e fala assim, nós apoiamos
o Brasil nessa luta contra o unilateralismo e contra o protecionismo, que é igual a Trump, né? Na luta contra o Trump. Então, a coisa está indo na direção contrária, né? Jussara, para finalizar, alguma mudança de rota prevista? O governo vai continuar nessa toada na defesa da soberania, sim, mas nas provocações também ao Trump? Olha, vai seguir em dois movimentos, porque sabe que essa defesa da soberania, o Palácio do Planalto trabalha com pesquisa e vê que isso ainda tem dado resultado ao presidente Lula. Agora, por outro lado, há uma ala da diplomacia que sabe que é o seguinte, que vão tentar... Dizem que estão tentando abrir canais nos bastidores, mas sabe que é muito lento. Não há nenhuma previsão no curto, médio prazo de que esse telefonema ou algum tipo de contato ocorra, porque os canais são todos inviabilizados. Então, isso está dado e o que o governo precisa agora é ali ter nervos de aço para lidar com essa crise, porque sabe que Trump não quer falar e todos os sinais que vêm de Washington são nesse sentido. Então, diante do que vem dos Estados Unidos também, a postura do governo brasileiro é de que não vai ceder, não vai ceder neste momento. Então, o que cabe ao presidente Lula neste momento é tentar, pelo menos internamente, se fortalecer para tentar ali ganhar fôlego nessa crise com os Estados Unidos.